Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo nesta quarta-feira. Vamos juntos com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, Supervisão Técnica Andrevne Ferreira, Moderação Marcos Brito. As notícias você vai conferir a partir de agora em nível local e nacional. As informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora no nosso Jornal Maricampo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 7 de maio de 2025. Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde, com os termômetros registrando mínima de 25 e máxima de 31 graus, com umidade do ar de 90 a 45%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com o tempo encoberto. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 30%. Nordeste. Aracaju, em Sergipe, apresenta tempo nublado com chuvisco. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 95 a 70%. Massaranduba, na Paraíba, festeja aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Norte. Rio Branco, no Acre, fica com tempo nublado. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Palmas, no Tocantins, apresenta tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%. Sudeste. São Paulo, com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 28 graus. A umidade do ar vai de 100 a 30%. Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Comemora aniversário com sol entre poucas nuvens pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde.
A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%. São Joaquim, em Santa Catarina. Celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 7 de maio de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas do Republicanos, lidera com folga as intenções de voto para as eleições estaduais de 2026, conforme pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada em 6 de maio de 2025. Na pesquisa espontânea, sem apresentação de nomes, Tarcísio aparece com 18,8% das menções, enquanto Fernando Haddad, do PT, e Geraldo Alckmin, do PSB, registram 1,2% cada. Nos cenários estimulados, Tarcísio mantém ampla vantagem. No primeiro cenário, obtém 42,1% das intenções de voto, seguido por Alckmin, com 21,1%. No segundo cenário, alcança 46,5%, com Márcio França do PSB em segundo lugar com 11,9%. Esses números indicam a possibilidade de vitória de Tarcísio já no primeiro turno, caso a eleição ocorresse hoje. A pesquisa também simulou cenários sem a presença de Tarcísio, considerado um potencial candidato à presidência em 2026. Nessas simulações, a disputa pelo governo paulista torna-se mais equilibrada. No cenário 3, Ricardo Nunes do MDB lidera com 29,5%, seguido por Márcio França com 16,2%. Nos cenários 4, 5 e 6, Márcio França aparece na frente, com percentuais entre 20,6% e 21,8%, enquanto outros candidatos, como Rodrigo Manga do Republicanos, Érica Hilton do PSOL e Alexandre Padilha do PT, variam entre 8,7% e 11,7%. Esses resultados sugerem que, sem Tarcísio na disputa, o cenário eleitoral em São Paulo se torna mais competitivo e indefinido. Repórter Brasil News. O deputado federal Gilvan da Federal do PL do Espírito Santo está sendo alvo de um processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados devido a declarações ofensivas dirigidas à deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. O relator do caso apresentou um parecer recomendando a suspensão do mandato de Gilvan por 30 dias, argumentando que suas falas violaram o decoro parlamentar. As ofensas ocorreram durante uma sessão plenária, onde Gilvan utilizou termos considerados inapropriados e desrespeitosos ao se referir à colega. A recomendação de suspensão ainda será submetida à votação no Conselho de Ética, que decidirá se aprova ou não a penalidade sugerida. O caso gerou repercussão entre os parlamentares, com membros da base governista e da oposição se manifestando sobre a conduta de Gilvan, enquanto alguns defendem a liberdade de expressão como prerrogativa parlamentar. Outros enfatizam a necessidade de manter o respeito mútuo e o decoro no ambiente legislativo. A decisão final do Conselho de Ética poderá estabelecer um precedente importante sobre os limites da liberdade de expressão e o comportamento esperado dos deputados no exercício de suas funções. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O Partido Democrático Trabalhista anunciou sua saída da base de apoio ao governo Lula na Câmara dos Deputados, adotando uma postura de independência. A decisão ocorre após a saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência, em meio a investigações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União sobre fraudes no INSS. Apesar de Wolney Queiroz, também do PDT, ter assumido o ministério, o partido optou por se distanciar do governo, alegando tratamento desproporcional diante das acusações relacionadas ao INSS.
A legenda enfatizou que não integrará a oposição, nem se aliará a grupos bolsonaristas, mas poderá votar contra o governo em pautas consideradas importantes. Integrantes do PDT destacaram o desejo de descolar a imagem do partido do petismo, especialmente com vistas às eleições de 2026. Carlos Lupi, presente na reunião que oficializou a decisão, defendeu-se das acusações de leniência com as fraudes no INSS, afirmando que sua gestão atuou para identificar os verdadeiros responsáveis. As investigações apontam para um esquema de descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas, com valores que podem chegar a 6,3 bilhões de reais desde 2019. Atualmente, o PDT conta com 17 deputados federais e havia integrado a base do governo desde 2023. Repórter Brasil News. Parlamentares do Partido Novo apresentaram um requerimento para convocar a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a fim de prestar esclarecimentos sobre um esquema de fraudes no INSS. O foco está na atuação da Dataprev, estatal vinculada à pasta de Dweck, que teria falhado em adotar mecanismos de segurança, como a biometria, permitindo o acesso indevido de entidades aos dados dos beneficiários. Segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, mais de 35 mil reclamações de aposentados e pensionistas foram registradas em 2023, envolvendo descontos associativos não autorizados e liberação irregular de crédito. O requerimento, assinado por deputados como Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e Marcel Van Hatten, do Novo de Rio Grande do Sul, argumenta que a convocação é necessária para esclarecer se houve omissão, conivência ou incompetência da estatal e do Ministério. A expectativa é que o pedido seja votado junto a outro requerimento do partido, que convoca o novo ministro da Previdência. Caso aprovado, Dweck terá que comparecer obrigatoriamente à comissão para prestar esclarecimentos sobre as falhas no sistema e as providências adotadas pelo governo. Repórter Brasil News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, criticou publicamente a tentativa de criar uma rivalidade entre ele e seu colega Alexandre de Moraes. Em tom de desabafo, Fux afirmou que alguns tentam transformar o STF em uma espécie de revista Caras, sugerindo que há uma tentativa de personalizar e dramatizar as relações internas da corte. Ele enfatizou que as divergências entre ministros são naturais e fazem parte do processo democrático, mas que isso não deve ser interpretado como embate pessoal. Fux destacou que o foco deve permanecer nas questões jurídicas e institucionais, e não em narrativas que buscam criar intrigas entre os membros do STF. Ele ressaltou a importância de manter a seriedade e a imparcialidade da corte, evitando que disputas pessoais sejam colocadas acima das responsabilidades institucionais. A declaração de Fux visa preservar a integridade do STF e reforçar que as decisões dos ministros são pautadas por critérios técnicos e jurídicos, e não por rivalidades pessoais. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Quarta-feira, 7 de maio de 2025, está entrando no ar mais um Infonews, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. A primeira turma do STF formou maioria para tornar réus 7 acusados de integrar o chamado Núcleo 4 no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Segundo a PGR, esse grupo foi responsável por difundir fake news e atacar o sistema eleitoral, oferecendo apoio logístico e discursivo aos atos antidemocráticos, incluindo os ataques de 8 de janeiro de 2023. Entre os denunciados estão militares da Ativa e da Reserva do Exército, um policial federal e o presidente do Instituto Voto Legal. O relator Alexandre de Moraes afirmou que o grupo atuava como uma milícia digital com estrutura hierárquica e divisão de tarefas.
Durante o julgamento, a PGR classificou o grupo como organização criminosa e reforçou que os integrantes tinham plena consciência do objetivo: impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro no poder. Os ministros Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux votaram pelo recebimento da denúncia, encerrando a fase de inquérito e abrindo uma ação penal. Os réus agora poderão apresentar suas defesas. A denúncia faz parte de uma investigação mais ampla que inclui outros núcleos, como o Núcleo 1, já com Bolsonaro e seus aliados como réus, e o Núcleo 2, que envolve membros da alta cúpula da segurança do governo anterior. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais informações aqui no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Chegando mais notícias do esporte nesta quarta-feira, 7 de maio de 2025. Por aqui é o Kleber Salles. E olha só, gente, a Inter de Milão garantiu sua vaga na final da Champions League ao vencer o Barcelona por 4-3 em uma partida emocionante no San Siro. O time italiano começou forte e abriu 2-0 com gols de Lautaro Martinez e Çalhanoğlu. O Barça reagiu no segundo tempo, virando o jogo com Eric Garcia, Dani Olmo e Rafinha, que igualou o recorde de Cristiano Ronaldo em participações em gols numa só edição do torneio. A Serbia empatou nos acréscimos, levando o duelo à prorrogação, onde Fratesi marcou o gol da classificação. Com esse resultado, a semifinal igualou o recorde de maior número de gols em um confronto nessa fase da Champions, com 13 no total. Rafinha também se destacou ao alcançar 13 gols e 21 participações diretas, igualando marcas históricas. A Inter agora aguarda o PSG ou o Arsenal na final, que acontece em 31 de maio na Allianz Arena em Munique. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando no seu rádio nesta quarta-feira, hoje 7 de maio de 2025. Vamos falar de prazo para reclamação de vício oculto. O Henrique Lopes de Natal comprou uma TV há 6 meses e agora apareceu um defeito no display. E ele pergunta se pode reclamar. Olha, Henrique, pode sim, viu? Porque o artigo 26, parágrafo 13, né, do Código de Defesa do Consumidor garante que o prazo para reclamar começa a contar a partir da constatação do defeito nos casos de vício oculto, viu? Fica aí a dica para você, Henrique. Obrigado pela sua participação aqui no Hora do Consumidor. Eu sou Kleber Salles e volto já por aqui. Fique ligado. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Hoje nós vamos falar do Alzheimer. Para fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, é importante consultar um geriatra ou um neurologista para avaliar a história clínica da pessoa e observar os sinais e sintomas da doença. Além disso, é indicada a realização de exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada e exames de sangue. São feitos também testes de memória e cognição, como o mini-exame do estado mental, o Tolkien Test, o teste de relógio e teste de fluência verbal, para avaliar o grau do sintoma apresentado e, assim, conseguir classificar com mais precisão a fase da doença que a pessoa se encontra. Alguns sinais de alerta, segundo o site Tua Saúde, são os seguintes: perda de memória, dificuldades em tarefas do dia a dia, desorientação, problemas de discernimento, problemas de linguagem, entre outros. Vamos então ficar bem atentos, né? Saúde para nós, até amanhã. Dicas de saúde.
Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A professora Jaqueline Nascimento relatou nas redes sociais o acidente que sofreu no Parque Aquático Aquicoaventura Carneiros, em Tamandaré, no Pernambuco, no feriado de 1º de maio. Ela contou que foi arremessada da montanha-russa aquática e bateu o rosto em uma grade de proteção, sofrendo ferimentos graves na boca. Segundo Jaqueline, a boia em que estava virou e ela foi arrastada pelas grades, causando lesões que a impedem até de abrir a boca normalmente. Após o acidente, foi socorrida por salva-vidas e levada a um hospital, além de ter registrado um boletim de ocorrência. O caso da professora não é isolado. Desde a inauguração do parque, em 25 de abril, há registros nas redes sociais de outros acidentes envolvendo visitantes, como quedas e fraturas. A situação tem gerado preocupação com a segurança no local. A administração do Aquicoaventura Carneiros ainda não se manifestou oficialmente sobre os episódios. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta com as últimas notícias do esporte para você nesta quarta-feira. E o Dudu foi oficialmente anunciado nesta terça como novo reforço do Atlético Mineiro após rápida passagem pelo Cruzeiro. E o Galo não perdeu a chance de provocar o rival. Com postagens repletas de indiretas, o clube alvinegro fez referências a polêmicas passadas do jogador, como o uso da sigla VSF, que, segundo o Galo, agora significa Vem Ser Feliz, parodiando uma justificativa de Dudu sobre outra sigla controversa usada por ele no passado. Outras provocações incluíram a inclusão do número 92 como opção de camisa, lembrando a goleada histórica de 9-2 sobre o antigo Palestra Itália e o uso de uma foto de Dudu no gol que rebaixou o Cruzeiro em 2019. A trilha sonora do anúncio também ironizou o rival ao adaptar um clássico dos Racionais MCs. Dudu assinou com o Atlético Mineiro até o fim de 2027 e poderá estrear após a próxima janela de transferências. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer
o restaurante e churrascaria Recanto do Sul. De segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Que tira a maldição. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação. Materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Chegando mais uma edição do Hora do Consumidor nesta quarta-feira. Problema com entrega parcial é o tema de hoje aqui. Quem faz a pergunta é a Simone Rocha, de Campo Grande. Ela comprou um conjunto de pratos e só chegaram algumas peças. E ela pergunta o que fazer. Complicado, né, Simone? Obrigado pela sua participação. Olha só, dá uma olhadinha lá no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que garante o seu direito de exigir o cumprimento integral da oferta ou reembolso proporcional ou até cancelamento da compra, viu? Obrigado pela sua participação e esse foi o nosso Hora do Consumidor. A qualquer momento, de volta no seu rádio. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. E hoje no nosso Viva Melhor, durma. Parece clichê, mas dormir bem é a dica mais valiosa de todos os tempos. Desligar o seu corpo por cerca de 7 a 8 horas de sono diárias vão te livrar de uma série de doenças, além de te deixar com energia carregada para viver o dia seguinte. Viva Melhor.
Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. A partir das 3 da tarde, 10 da manhã, pelo horário de Brasília, desta quarta-feira, dia 7 de maio, a cobertura de telefonia celular será bloqueada no Vaticano devido ao início do conclave que escolherá o novo Papa, sucessor de Francisco. A medida visa garantir o total isolamento dos cardeais durante as votações e afetará os sinais de celulares e rádios móveis em todo o território vaticano, com exceção da área de Castel Gandolfo. O bloqueio será restrito à Capela Sistina e à Basílica de São Pedro, locais centrais do conclave, mantendo o sinal normal na Praça de São Pedro, que continua recebendo fiéis. A suspensão do sinal começa 1h30 antes da chegada dos cardeais ao local. O conclave seguirá por tempo indeterminado, até que 2/3 dos eleitores entrem em consenso. Após a escolha do novo pontífice, os serviços de telecomunicações serão restabelecidos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. De volta por aqui com mais notícias do esporte. O logotipo da patrocinadora Master do Grêmio, a Alfa, descolou da camisa de pelo menos 2 jogadores do clube durante a partida contra o Santos, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no último domingo. O time gaúcho derrotou o Peixe por 1-0. O capitão do Grêmio, o zagueiro Wagner Leonardo e o lateral esquerdo Marlon concluíram a disputa sem a inserção em suas camisas. A reportagem procurou o Grêmio para comentar o descolamento do patrocínio da Alfa, mas ainda não teve retorno. A reportagem não conseguiu contato com a casa de apostas. A parceria entre o time e a Alfa começou em fevereiro deste ano. A casa de apostas também terá outras ativações com o clube, além da marca exposta em destaque na parte frontal da camisa gremista. A estreia do patrocínio foi diante do Pelotas pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. O contrato é válido por 3 anos com opção para renovação. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Três em cada 10 jovens e adultos brasileiros entre 15 e 64 anos de idade são analfabetos funcionais. É o que aponta o indicador do analfabetismo funcional, o INAF, que constatou que atualmente 29% da população brasileira não sabe ler e escrever, ou sabe muito pouco, a ponto de não conseguir compreender pequenas frases ou identificar números de telefones ou preços. O percentual é o mesmo de 2018, ano em que o indicador tinha sido publicado pela última vez. O que vale registrar era o retrato de um cenário anterior à pandemia de Covid-19. Mas recorte por faixa etária mostra que entre os brasileiros mais jovens,
O analfabetismo funcional piorou um pouco de lá para cá. Em 2018, 14% dos jovens de 15 a 29 anos estavam nessa condição. O percentual aumentou para 16% em 2024. Ainda de acordo com a mais recente edição do INAF, 17% daqueles que chegaram ou concluíram o ensino médio podem ser caracterizados como analfabetos funcionais e apenas uma em cada 4 pessoas que atingem o nível superior pode ser considerada proficiente. A proficiência é o nível mais alto da escala. Essa edição do INAF entrevistou 2.554 pessoas de 15 a 64 anos entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano em todas as regiões do país. O objetivo era mapear as habilidades de leitura, escrita e matemática dos brasileiros. A margem de erro varia entre 2 e 3 pontos percentuais, a depender da faixa etária analisada. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Os olhos do mundo se voltam para o Vaticano a partir de hoje, mais especificamente para a chaminé da Capela Sistina, em Roma. É ela que comunicará ao mundo a escolha de um novo Papa. O conclave para a escolha do religioso que vai comandar a Igreja Católica no lugar de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, falecido no último dia 21 de abril, começa hoje, quarta-feira, 7 de maio. Cardeais do mundo todo se reúnem a portas fechadas no Vaticano e até a escolha do novo líder ficam sem comunicação com o mundo exterior, que tem notícias sobre o andamento da reunião apenas por meio da fumaça expelida pela chaminé da Capela Sistina. O mundo aguarda pela fumaça branca, que significa que um dos cardeais obteve ao menos 2/3 dos votos e foi eleito para ser o novo líder da Igreja Católica. Até que isso aconteça, a cor da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina ao fim de cada ciclo de votação é preta. Ao todo, 133 cardeais com menos de 80 anos estarão reunidos para votar e serem votados, incluindo 7 brasileiros: Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador; Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre; Dom Dielo Scherer, arcebispo de São Paulo; Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro; Dom Paulo César Costa e Dom João Brás de Avis, arcebispo e arcebispo emérito de Brasília; e Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus. As votações são secretas e o processo de escolha do novo Papa pode durar dias. A expectativa, no entanto, é que a escolha seja relativamente rápida, levando em torno de 3 dias, que foi a duração média dos últimos 10 conclaves. As 2 últimas eleições, em 2005 e em 2013, anos em que o Papa Bento XVI e o Papa Francisco foram escolhidos, respectivamente, foram concluídas em apenas 2 dias. Da Rádio 2, Milena Abreu. Começou a valer a portabilidade para o consignado CLT. O trabalhador da iniciativa privada que já tem empréstimo nessa modalidade pode pedir para migrar para esse novo formato. Assim, é possível transferir a dívida para outro banco que ofereça condições mais vantajosas, como taxas de juros mais baixas. A troca de instituição financeira pode ser feita agora de forma automática, desde que a nova operação seja enquadrada no consignado CLT. Porém, ainda não é possível migrar automaticamente dívidas de 2 créditos com desconto em folha. O Ministério do Trabalho estima que devem ser movimentados mais de 100 bilhões de reais até junho. Desde que foi lançado o consignado para quem tem carteira assinada em março, já foram concedidos cerca de 8 bilhões de reais. Pelo consignado CLT, o trabalhador autoriza acesso aos dados dele e começa a receber ofertas de crédito em até 24 horas para escolher a melhor opção. Mas não é possível comprometer mais de 35% da renda mensal com o empréstimo. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Beneficiário do INSS vítima de fraude vai ter o valor devolvido na conta. É o que informou o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com Gilberto Waller Júnior, aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais vão ser ressarcidos diretamente na conta em que recebem os benefícios mensalmente. Waller disse que as devoluções vão ocorrer automaticamente. O pagamento será feito na chamada folha suplementar. Essa modalidade é usada para complementos à folha tradicional. Portanto, a devolução não será feita via Pix, depósito em conta e nem com saque em banco. A fraude bilionária envolvendo o INSS foi descoberta numa ação da Polícia Federal e da Advocacia Geral da União no dia 23 de abril. A operação sem desconto teve como foco cobranças não autorizadas de 6 bilhões e 300 milhões de reais de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. O esquema envolvia associações de classe. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O diesel está mais barato nas refinarias da Petrobras desde essa terça-feira, 6 de maio. As distribuidoras, que estavam pagando R$ 3,43 pelo litro do combustível usado por caminhões e outros veículos mais pesados, agora pagam R$ 3,27 pela mesma quantidade do produto, 16 centavos a menos. Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A, que é o diesel vendido nas refinarias, e 14% de biodiesel para a composição do diesel B, que é o combustível vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor agora é de R$ 2,81 por litro, uma redução de 14 centavos a cada litro de diesel B. A expectativa da estatal é que pelo menos parte desse recuo chegue nas bombas, mas o repasse do corte aos consumidores finais nos postos não é imediato e depende de uma série de questões, como impostos e margens de lucro dos distribuidores e revendedores. O último levantamento da ANP considera os preços cobrados nos postos entre 20 e 26 de abril. Pelo diesel convencional, o S500, o motorista brasileiro pagou em média R$ 6,19 o litro e pelo diesel S10, o valor médio cobrado foi de R$ 6,26. Na primeira semana do ano, entre 5 e 11 de janeiro, para comparação, os valores foram de R$ 6,07 pelo S500 e de R$ 6,14 pelo diesel S10. Da Rádio 2, Milena Abreu. Melhora a posição do Brasil no ranking de liberdade de imprensa. O país subiu 47 colocações na lista da ONG internacional sem fins lucrativos, Repórteres Sem Fronteiras. O ranking mede as condições para o livre exercício do jornalismo em 180 países do mundo. O aumento de 47 posições do Brasil é em relação a 2022. Para o estudo, liberdade de imprensa é a possibilidade efetiva de jornalistas, como indivíduos e coletivos, selecionarem, produzirem e divulgarem informações de interesse público, independentemente de ingerências políticas, econômicas, legais e sociais. Tudo isso sem que tenham a segurança física e mental ameaçadas. No ranking deste ano, 6 em cada 10 países caíram. Além disso, pela primeira vez na história do levantamento, as condições para o jornalismo são consideradas ruins em metade das nações e satisfatórias em menos de 1 em cada 4 países. A pontuação média, em geral, ficou abaixo de 55 pontos. Isso indica que a situação da liberdade de imprensa no mundo está difícil. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Safra de café deve apresentar alta de 2,7% este ano em comparação com 2024. A expectativa é de uma colheita de 55 milhões e 700 mil sacas. É o que revela o segundo levantamento da Safra de Café 2025, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. A pesquisa mostra que a área de produção
deve registrar uma diminuição de 1,4%, o que equivale a 1.860.000 hectares. Já a área informação deve apresentar uma alta de 12,3%. A Conab atribui os resultados à recuperação de 28,3% nas produtividades médias das lavouras do café da variedade robusta. Para essa espécie, a expectativa é alcançar 18.700.000 sacas, um recorde da série histórica da companhia. A Conab justifica que a regularidade climática durante as fases mais críticas das lavouras beneficiaram floradas positivas e uma boa quantidade de frutos por rosetas. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio defende o debate do fim da escala 6x1. De acordo com Geraldo Alckmin, há uma tendência mundial de redução da jornada de trabalho. Conclave tem início na tarde desta quarta-feira na Capela Sistina, no Vaticano. Ao todo, 133 cardeais vão participar da eleição secreta para a escolha do novo líder da Igreja Católica. A votação deve durar de 2 a 3 dias. A primeira fumaça está prevista para sair às 2 da tarde no horário de Brasília. Polícia Federal abre concurso para 192 vagas de nível médio e superior para cargos administrativos. Os salários variam de R$ 7.600 a R$ 11.000. As inscrições vão até às 6 da tarde do dia 21 de maio no site do Sebrasp. 3 brasileiros entram em campo hoje pela rodada 4 da Libertadores. Às 7, o Bahia recebe o Nacional do Uruguai. E às 9h30, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, no Paraguai. E na Argentina, o Flamengo pega o Central Córdoba. Também tem clube brasileiro em campo pela Sul-Americana. O Vasco visita o venezuelano Puerto Cabello, às 7. E às 9h30 tem Atlético, Grau e Grêmio, e Muxuque, Runa e Cruzeiro. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Apesar de perder força ao longo de abril, o preço do porco encerrou o mês com uma forte alta, na casa de 20%, na comparação com o mesmo período do ano passado. A demanda teve uma pequena queda de março para abril, mas seguiu alta principalmente por conta das vendas internacionais, enquanto a oferta esteve controlada. Em Santa Catarina, por exemplo, o quilo do suíno vivo a retirar fechou o mês passado cotado na casa de R$ 8,10, informa o CPEA. Já o preço médio do ovo registrado em abril foi o menor em 3 meses no balanço das várias praças pesquisadas pelo órgão. As cotações recuaram principalmente no fim de abril, movimento normal, já que em todo fim de mês as vendas caem, uma vez que a população já gastou o salário e fica sem dinheiro. Mas também pesaram os feriados da Páscoa e de Tiradentes. Em Bastos, interior de São Paulo, a caixa do ovo branco fechou o mês a R$ 176 e a do vermelho a R$ 200. E o Ministério da Agricultura e Pecuária liberou a primeira parte da verba do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural de 2025. De um total de R$ 1 bilhão previsto para este ano, 179 milhões poderão ser contratados a partir deste mês. A maior parte dessa verba terá como foco a contratação de apólices para culturas de inverno, como trigo e milho segunda safra. Para acessar o seguro rural, o produtor deve procurar um corretor ou uma instituição financeira habilitada. Mais informações estão disponíveis na internet, no site do Ministério. Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h49, 7h49, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos então com as notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quarta-feira. Sem acordo com o estado, o Aeroclube aciona a justiça para discutir propriedade do terreno. O Aeroclube do Rio Grande do Norte ingressou na justiça para, pela primeira vez em quase um século, discutir a propriedade, e não apenas a posse, do terreno onde está instalado desde 1928, no bairro do Tirol, em Natal. O estado deu um prazo de 90 dias para que o clube deixasse o local e não aceitou propostas de cessão de espaço para órgãos públicos, projetos sociais e aulas para alunos da rede estadual feitas pelo Aeroclube. A origem do Aeroclube remonta ao ano de 1928, quando o então presidente do estado, Juvenal Lamartine, que também presidia o Aeroclube à época, destinou a área para o funcionamento do Clube de Aviação Civil e Prática de Esportes. A iniciativa visava fomentar o desenvolvimento da aviação e o progresso técnico local. Não há registro formal da doação feita por Juvenal Lamartine. O que se sabe é que a construção onde se instalou a sede do clube era a Casa de Veraneio de Alberto Maranhão. Dia das Mães no Rio Grande do Norte deve injetar 589 milhões de reais na economia, aponta a pesquisa. As vendas do comércio potiguar devem ganhar novo impulso com a chegada do Dia das Mães em 2025, tradicionalmente uma das datas mais fortes para o setor varejista. Segundo o levantamento do Instituto Fecomércio, a expectativa é de que o consumo movimente cerca de 195,9 milhões de reais em Natal, a alta de 12,1% em relação ao ano passado. Em Mossoró, a previsão é de um crescimento ainda maior, com 37,9 milhões de reais circulando na economia local, um aumento de 12,8%. Em todo o Rio Grande do Norte, a projeção é de que os gastos somem 589 milhões de reais, considerando tanto a compra de presentes quanto os tradicionais almoços em família. Com reajuste, GLP no Rio Grande do Norte deve chegar a R$ 125 com entrega. O preço do gás de cozinha voltou a subir no Rio Grande do Norte e a partir desta semana, consumidores potiguares devem pagar entre R$ 4 e R$ 5 a mais pelo botijão de 13 quilos. O aumento já repassado por parte das distribuidoras deve ser aplicado integralmente, podendo elevar o valor médio do produto, contando com o preço da entrega, para até R$ 125 em algumas localidades. Representantes do setor atribuem o reajuste à atual política de preços da Petrobras, que vem promovendo leilões mensais de gás, que é uma prática que tem pressionado os custos das distribuidoras. Com o grande show São João de Natal, deve movimentar turismo e economia local. Já estão definidas as atrações para o São João de Natal 2025. A programação começará no dia 31 de maio e se estenderá até o dia 29 de junho. Dividida em 3 polos em diferentes regiões da cidade. Grandes nomes da música nacional e local se apresentarão, além de quadrilhas juninas. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de quarta-feira. O tempo para hoje, para você conferir aqui dentro do nosso Jornal Maricampo. Dia de sol com névoa ao amanhecer. À noite as nuvens aumentam e chove. A mínima para hoje 25 e a máxima 31 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 60 e a máxima 88%. Nesse instante, termômetros marcam 25 graus centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, quarta-feira, 7 de maio, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h20 e o pôr do sol será às 17h13. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 0h29 e a seguinte pré-mar será às 12h51. A primeira baixa-mar foi às 6h37 e a seguinte baixa-mar será às 19h. O nível da água está descendo neste momento. Falta 1h07 para a baixa-mar. Teremos 11h53 de sol e o trânsito solar é às 11h17.
Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés dentro do Jornal Maricampo. Final de mais uma programação do nosso Jornal Maricampo. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, em mais uma edição a partir das 7 da manhã. Vamos agora encerrar a nossa programação trazendo aquele velho e tradicional cafezinho matinal que muita gente gosta. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josene Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E a gente manda também aquele cafezinho pra Gi, ouvindo a nossa programação em Lajes Pintadas. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E a pedidos, o café da manhã hoje vai em homenagem ao nosso amigo Rubens, o homem do kit da construção. Por lá também tem seu Guedes, que maravilha. E o Rubens preparou o cafezinho hoje à base de macaxeira frita com ovos de codorna e caldo de peixe. Eita, que misturada! Ô, Rubens! Rapaz, você caprichou, hein? Esse café aí, o Marcos tá gostando da ideia, viu? Deve imitá-lo em logo, logo. Macaxeira frita com ovos de codorna e caldo de peixe. Eita, nossa. Ah, meu Deus do céu. A criançada gosta. Olha as codornas. Cuidado com as codornas, meu amigo Rubens. É a figuraça. Gunta e Gorete gostam, viu? Dessa confusão toda.
Meus queridos, essa turma não tem jeito, não deixa ninguém quieto. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. O pensamento do dia, na manhã desta quarta-feira, o pensamento do dia é o seguinte: não deixe que os desafios de hoje definam o sucesso que você pode alcançar amanhã. Lembre-se que cada dia é uma nova oportunidade para crescer, aprender e alcançar seus objetivos. Use os obstáculos como trampolins para o sucesso. Forte abraço a todos e amanhã nos encontraremos em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.